Fala pessoal, já estamos voltando aqui. A gente acabou de fazer um papo muito bacana com a Carol da Antler e com o Pedro Company e o Vinícius Bandeira do BS2. E a gente volta aqui para mais um papo super especial. Agora estou aqui primeiro com o nosso convidado palestrante Pedro Sampaio, Head de Marketing da Nubank. Pedro, muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente hoje. Obrigado, o prazer é todo meu. Do outro lado aqui, tô com o meu co-host Léo, meu companheiro aqui de bancada. Vamos e tô lá. com a Raíssa, que é a nossa coordenadora de marketing também da Darwin. Pra gente aqui, a ideia é a gente conversar um pouco. Quero pegar como tema central do nosso papo a palestra do Pedro. A palestra do Pedro foi marketing, branding ou marketing de performance. Quando investir em cada uma dessas frentes para escalar um negócio? Pedro, vou começar contigo. Queria que tu... Primeiro, tu estava conversando aqui fora antes de a gente começar o bate-papo, que é a tua primeira vez aqui no evento. Então, eu queria saber o que tu tá achando, quais foram as expectativas, qual foi a tua experiência aqui nesse dia, e falar um pouco sobre a tua palestra, os principais pontos, aquilo que tu trouxe, que tu acha mais importante tu destacar para quem não pôde ouvir tua palestra, vai ouvir gravado ou vai ouvir a gente falar aqui sobre ela agora. Bom, acho que primeiro, assim, o evento é um evento muito profissional. Estou muito impressionado com a qualidade do serviço, a qualidade das palestras. Acho que é uma oportunidade não só assim para a gente refresh, né, e se atualizar, mas assim, acima de tudo, de networking, né? Então, assim, aqui na feira, tipo, diversos expositores, acho que tem uma oportunidade, principalmente para as startups gaúchas ou principalmente da região, virem e... Gaúchas não, né, gente? Do Sul, porque estamos aqui no Sul. Virem se atualizarem e trocarem e descobrirem novos serviços, especialmente, tipo, aprender muitas vezes até com os erros, né, de empresas que já erraram bastante e estão aqui hoje para compartilhar um pouco, né, dos aprendizados delas. Acho que a minha palestra foi sobre essa dualidade que as pessoas colocam, né, de branding ou performance. E acho que a primeira coisa, né, é a gente tirar esse ou da equação, né, porque é branding e performance. Acho que hoje, quando a gente pensa, né, em construção de marca, em negócios fortes, né, marcas fortes são marcas que vendem mais e que valem mais. E a gente precisa no core das definições, né? O que é branding, na verdade? Branding é um conjunto de estratégias que a gente usa para tornar uma marca memorável, querida, diferenciada, né? Então, quais são todos os atalhos mentais que a gente precisa fazer e as associações que a gente precisa construir para que eu chame atenção, né? Para que eu seja lembrado, para que eu seja diferenciado, para que eu seja considerado, amado, né? Então, o branding, ele cuida disso. A performance, né, analogamente e complementariamente, ela vai ajudar ali nos jobs to be done do cliente, né? Então ele vai ajudar na conversão, na ativação, no engajamento, na retenção, e essas coisas elas se complementam, né? Então acho que quando a gente pensa numa startup, né, e em todos os estágios dessa startup, é uma empresa que vai amadurecendo, né? Então provavelmente ali no início, né, você vai fazer um branding mais focado em awareness, né, que é construir o que a sua marca é, porque você compra uma coisa de uma pessoa que você não conhece, que você não confia, o branding ele tem esse papel, né? Ele vai lá, ele vai te falar assim, olha, minha marca é isso, eu existo por conta disso, esse é o meu propósito, eu ofereço esse serviço. Então essa é a etapa de awareness, né? Tornar uma marca conhecida. A performance, ela vai entrar ali muito nos releases, né? Assim, chegando no seu early adopter, fazendo essas pessoas conhecerem, abrirem uma conta no seu produto, se for um produto de abrir conta, por exemplo. Muitos vícios, né, gente? Porque eu tô no mercado financeiro há anos, então é tudo pra mim, abrir conta, peça cartão. Então, acho que essas coisas, elas se complementam. E a gente estava conversando aqui antes de começar esse papo. Eu acho que existem alguns mitos que a gente precisa eliminar, né, dentro dessa conversa. Acho que o primeiro deles é branding versus performance. Eu acho que essas coisas elas precisam ser complementares, porque elas têm papéis complementares e muito importantes
na construção de negócios fortes e sustentáveis. O segundo é a falácia de que branding é logo e que branding é caro, né? Então, assim, quando você está desenvolvendo o seu business plan, você, junto com o seu business plan, vai precisar desenvolver a estratégia da sua marca. Isso é fundacional, né? Então, assim, por que a sua marca existe? Qual a personalidade que ela vai ter? Ela vai ser mais divertida? Ela vai ser mais conservadora? Ela vai ser mais intelectualizada, né? Então, assim, uma pegada mais jovem, mais coloquial, mais formal, né? Quais são os elementos estéticos que ela vai ter? Né? Então, assim, qual é a cor, se ela vai ter mascote, se não vai ter, né? Quais as pessoas que ela vai representar, quais são os territórios que ela vai fazer parte. Então, todas essas coisas, elas são fundacionais e elas devem estar refletidas em absolutamente todos os pontos de contato da sua marca. Então, quando a gente fala sobre fazer branding, quando uma pessoa me atende, ela está construindo marca. Quando um programador está fazendo as telas de produto, ele está construindo marca. Todos os pontos de contato. Quando uma imprensa... Né? Exatamente. Então, acho que esse é um trabalho fundacional e essa é uma... branding não é só a campanha na TV. Branding não é só o out of home. Inclusive, é um uso até errôneo e simplista da palavra, né? Eu acho que é um uso raso, né? É campanha de performance ou campanha de branding? Campanha de awareness ou campanha de comunicação, porque o branding é o guarda-chuva que engloba todo, né? Exato. A comunicação é uma execução para você construir aquele branding. Exato. E não uma nomenclatura de tudo aquilo que não é performance. Exato. Né? E tem uma outra máxima, né? Uma outra verdade, um mito que a gente precisa endereçar, que é do funil de marketing, né? Então, assim, hoje a lógica do consumidor, ela não é mais uma lógica linear. Né? Então eu conheço a marca, depois eu considero, depois eu vou e compro. Então hoje isso tudo acontece ao mesmo tempo. Às vezes você já tem uma pessoa que já entra por um estágio de consideração, que ela foi recomendada por um outro cliente. Então, assim, você precisa ter uma presença em todos esses estágios do funil o tempo inteiro. Né? Assim, você precisa estar trabalhando o seu awareness, né, que é para sua marca tornar conhecida junto ao seu target foco. Você precisa estar trabalhando as alavancas de consideração, né? Então, assim, onde o cliente vai pesquisar sobre você, né? Então, no blog, no chat GPT, na sua rede social, no site. Então, assim, onde ele vai entender melhor sobre o seu produto, sobre o seu serviço, como aquilo é diferente. Você precisa ter ali a camada de conversão, né, com a mídia de performance, CRM e tudo mais, né, que é onde ele efetivamente compra. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo. O que eu vejo é que muitas vezes, às vezes a gente fala, vou fazer uma campanha de awareness. Qual foi o resultado em conversão? Mas você não estava com uma campanha de conversão ligada, né? Então, você acaba não capitalizando algo que poderia ser muito mais sistêmico. Sim. Você falou um negócio sobre a jornada não linear e eu vou te contar que há mais ou menos um mês e meio eu estava num evento lá em São Paulo e estava vendo uma palestra do querido Michel Alcoforado, antropólogo, até soltou um livro agora e é um cara incrível que estuda, né, consumo e traz uns olhares super criativos. Ele apresentou um slide, eu não vou lembrar a referência que ele deu, né, mas ele estava falando exatamente isso, né, essa questão dessa linearidade do funil, isso não existe mais. E ele apresentou um slide que foi muito ilustrativo, que ele mostrava assim, um 8 como se fosse um infinito, né? Aqui em cima ele botou, né, awareness, assim, conhecer a sua marca ou o seu produto, e cá embaixo desse 8 ele botou a conversão, a compra. E ele diz o seguinte: hoje as pessoas, elas estão browsing o tempo todo e se algum gatilho me der, eu vou lá e compro. Mas eu vou entrar várias vezes para te conhecer, eu vou te consumir um pouquinho do seu conteúdo, mas eu tô ali, blasé ali na minha jornada, e se eu tiver um gatilho que eu precisar de você, se eu tenho uma boa impressão, né? Se você conseguiu de alguma forma me cativar, eu vou lá e converto. Então essa linearidade acabou. E eu adorei esse negócio, porque de fato, né, a gente sofre vendo às vezes ali, entre tudo que acontece entre awareness e uma abertura de conta ou uma contratação de cloud, no nosso caso, como isso está cada vez mais complexo, né? Sim, e tem uma questão que é como a gente estrutura a narrativa da marca e as mensagens-chave, né? Então, assim, acho que estratégia é a arte de fazer escolhas, né? Então, tudo isso começa com
quem é o seu cliente? Quem é o seu herói? Né? Tem um livro que é maravilhoso, chama Story Brand, que ele te explica como que você, que na verdade a lógica de persuasão é muito baseado numa lógica de histórias, né? Então você tem um herói, que é o seu cliente, que é por onde a história deveria começar. Esse herói, ele tem um problema, né? E esse problema, ele é um problema que pode acontecer em diversas esferas, né? Um problema interno, um problema filosófico, um problema externo. Mas assim, ele tem um problema e ele começa a buscar ajuda. Então você começa já criando uma tensão. Na hora que ele começa a buscar ajuda, ele encontra um guia, que é a sua marca, que é o seu negócio, que vai apresentar para ele alternativas, que vai dizer para ele um plano, que é a sua value prop. E aí, a partir desse plano, a sua marca, ela vai fazer um convite para ele agir. Então assim, o que você tem que fazer? Você tem que comprar, você tem que pesquisar, você tem que saber mais. Mas assim, você precisa trazer um convite claro para esse herói. E no momento em que ele aceita esse convite, ele tem clareza de duas coisas que fecham qualquer boa história. O que acontece se der errado, né? Então, se ele fracassa, e o que acontece se ele sucede, se ele ganha. Então, assim, é uma forma muito simples de você construir a sua narrativa de comunicação, né? Então, assim, quando você olha para a sua marca, você começa pelo cliente que tem um problema, que entende a sua proposta de valor, que entende o que ele tem que fazer, que vai ter o que é o sucesso, o que é o fracasso. Isso cascateia para tudo, porque isso começa lá na marca, mas é a mesma guia do que vai estar escrito ali no bottom do bottom do bottom do bottom funnel na sua estratégia de conversão. Uma coisa só que eu queria, né, trazer para aproveitar a discussão, primeiro, nessa lógica de funil, eu acho que pra gente, assim, na Darwin, né, a gente trabalha muito com perfil B2B, a gente, dentro das nossas pesquisas, a gente entendeu, por exemplo, que para a gente conseguir converter ou chegar perto de uma conversão, a gente precisava de pelo menos 20 touchpoints. Então é impossível que esses 20 touchpoints, na prática, ele seja linear. Sim. Não vai ser assim, nossa, eu vou fazer aqui ele vai chegar na campanha lá em cima, né, de awareness, e ele vai começar a considerar a marca, e a gente vai fazer uma reunião, e não sei. A gente tem tantas formas diferentes de conectar com o cliente ou a pessoa que a gente quer conversar, que é impossível que isso seja linear de fato. Exato. Mas a provocação que eu queria trazer, que eu acho que assim, trazendo um pouco para a realidade das startups early stage, né, para as pequenas startups. Uma coisa que pressiona muito, né, principalmente nesse início, é essa busca de performance mesmo, de resultado. Por quê? Porque no final das contas a empresa precisa de resultado em um curto espaço de tempo. Ela precisa começar a trazer resultado rápido. Ganhar atração. Sim. Ganhar atração. E assim, existe, eu acho que um movimento contraproducente com relação ao branding, que é das próprias plataformas, assim, é uma venda de resultado rápido. Então, se você vier aqui fazer um ads com a gente, você vai começar a ter resultado. E aí isso ilude, de certa forma, o empreendedor, a pessoa que está desenvolvendo aquele marketing, de que se ela fizer só aquilo, ou se ela focar só naquele resultado, ela vai ter, né, onde a gente entra nas métricas principais, né? A gente vai ter o CAC, a LTV, a gente vai ter receita previsível, a gente vai ter toda essa sopa de letrinha, né? E acaba que o branding entra nessa briga, assim, ele vai entrando nessa, não, o branding ele vai ser longo prazo, vamos olhar para isso só quando a nossa marca já estiver pré-estabelecida, né? E aí no final das contas a startup não consegue crescer porque ela também não tem muita grana, e esse caminho da performance, né? Se você desligar a campanha, acabou, você já não tem mais resultado, porque você deixou de lado o branding, você não olhou para o que era, né? Vamos plantar bastante, que no futuro você vai colher com mais rapidez. E acaba... Deixa eu aproveitar esse comentário da Ra, e aí adicionando uma pergunta até, que como é que mede? Como é que a gente mede o impacto do branding para que a gente possa ajudar outros empreendedores a entender a importância de ser complementar às estratégias de performance, e não algo que no futuro, quando a gente tiver dinheiro, a gente faz. E aí o cara nunca chega a ganhar dinheiro e nunca chega a fazer, né? Então como é que a gente mede essa performance, esse brand?
eu acho que a gente tem duas partes aqui, né? A primeira parte é sobre, eu acho que quando a gente vai por essa crença de que eu não tenho dinheiro, logo eu não faço branding, logo eu tenho que investir em performance, eu acho que é de uma superficialidade sobre o que é branding e qual o papel dele. Porque, de novo, assim, você fazendo um trabalho estruturante de branding, definindo a estratégia da sua marca, o tom, a personalidade, isso guia tudo. Exato. Né? E você pode começar fazendo branding pelos seus canais, pela maneira como você atende, pela sua régua de CRM, ou até mesmo por performance, né? Que vai trazer ali alguns códigos, alguns símbolos, né? Muito importantes na construção dessa marca. De tom de voz, de mensagem, de elemento gráfico, né, de elemento sonoro e por aí vai. Sobre mensuração de branding, acho que a gente estava falando até isso na palestra alguns minutos atrás, acho que tem 3 coisas que a gente deveria se preocupar em medir e que são coisas que não são tão caras, né? Então a primeira coisa é medir o funil da marca, né? Assim, você precisa entender dentro do seu segmento foco o quanto que você é conhecida, considerada e utilizada, né? Então, assim, eu tenho aqui, atendo um segmento B2B com esse perfil de empresa. Você precisa ter, no mínimo, assim, as pessoas me conhecem? Qual a qualidade desse conhecimento? As pessoas me consideram? Porque isso é um norte para a sua estratégia. Já vi muitos casos de marcas que são hiper conhecidas e pouco consideradas. Então, você tem que atacar a consideração. E tem uma visão míope aí de querer ver recall de campanha, que eu acho que já ficou no século passado, né? Exato, eu acho que assim, não acho que só ficou no século passado, eu acho que eles cumprem papéis distintos, né? Assim, acho que hoje as ferramentas, a Meta, o Google, TikTok, eles te dão o Brand Lift e o Conversion Lift, que eles permitem que você compare, né, dentro daquela campanha e entenda qual foi o impacto em lembrança incremental para quem foi exposto e se é uma campanha full funnel, qual foi o impacto em conversão. Isso é legal, porque isso te dá uma pista de uma pecinha do quebra-cabeça. Quando você vai para um tracking de marca, você dá esse zoom out para olhar, tipo assim, a marca como um todo, você tem vários fatores que influenciam. Você tem o PR, você tem o influenciador, você tem o produto, você tem o atendimento, você tem um monte de coisa. Então eu falo que o tracking de marca, ele olha o contexto. O Brand Lift, ele vai olhar a campanha. Então, para mim, a awareness e consideração, eu acho que é algo que deveria ser medido para ser um norte para como você vai pivotar a sua estratégia. Segunda coisa, que é muito importante, é você olhar ali, acho que tem uma proxy de consideração, os researchers não me matem aqui, que é o interesse no Google, né? Então, assim, ali pelo interesse no Google, você consegue ver, tipo assim, o quanto que a sua marca está crescendo, os termos mais associados, as regiões onde você é mais buscado, seu concorrente. Então, assim, você consegue ver, medida dos esforços, né, que você está fazendo, o quanto que aquilo ali está gerando demanda, né? Porque o interesse, no fundo, é isso, assim, tipo, é você gerar demanda. E um terceiro, que não é uma métrica pura de marketing, mas que ela te dá algumas pistas também, é o NPS, né? O NPS, ele vai te indicar o nível de satisfação, de recomendação do seu cliente e a propensão que esses clientes vão ter de recomendar você para outros clientes. A comunicação promete, o produto entrega e tudo é a marca. Então, se o NPS está bom, significa que, inclusive, a sua promessa está alinhada com a entrega, né? Exato. E tem um outro também que eu esqueci, que seria um quarto, que é o listening, né? Então, assim, o social listening, quando você faz um social listening bem feito da sua marca, ele vai te dar pistas reputacionais. Ele vai te dar assim, poxa, as pessoas falam bem da minha marca ou falam mal, quais são as coisas que elas falam que são mais positivas, quais são as coisas que são mais negativas. Então, quando você define a sua estratégia de marca, você fala lá, eu quero ser uma marca que vai construir o atributo de sofisticação e de descompressão. E aí você faz um listening, você consegue ver, tipo assim, poxa, quanto que as pessoas estão me associando a isso, né? De novo, não é uma pesquisa de imagem, mas ele pode te trazer insights e hipóteses para depois você aprofundar no diagnóstico. Então eu vejo que existe uma... como estratégia é a arte de fazer escolhas, para você fazer boas escolhas, você precisa ter boas hipóteses e um bom diagnóstico. Quem tudo quer, nada tem, né? Exato. Ainda então, mais com pouca grana. Exato. Quando a gente está falando aqui para startups, né? A gente estava falando, por exemplo, mais cedo de
como que você pivota brand performance para diferentes estágios. Então, por exemplo, se eu tenho um bom diagnóstico de marca e de performance, eu consigo identificar, às vezes, que o meu problema não está em imagem de marca, que está em retenção. Então, assim, poxa, eu pego meu caminhão de dinheiro, meu cofrinho ali, coloco mais em performance. Poxa, tô vendo aqui que, historicamente, eu estou perdendo o meu principal atributo, que é onde eu me diferencio, que é o atributo de facilidade, de simplicidade. Poxa, então talvez eu tenha que tirar ali de performance e colocar na marca para eu construir esse atributo. Então, é uma dinâmica que você tem que estar ali com o pulso no dado, mas sempre balanceando essa equação, né, de branding e performance, porque elas são complementares. E até complementando aqui, a visão, tem uma visão muito curto-prazista sobre a performance, mas já é notório no mercado e dá para a gente confirmar aqui, pelas experiências de cada um, que se você, depois de uma onda de comunicação, não vou falar campanha de branding, mas de você investir em awareness e na construção da sua marca, durante um período pós-campanha, você vê que inclusive o teu CAC, ele tem uma queda. Então, se você consegue planejar bem, você não vai conseguir manter um always on de awareness, a menos que você já tenha ali, está muito capitalizado, é uma marca grande, como o Nubank. Mas o que você consegue fazer é você trabalhar em ondas de tempos em tempos, que você vai vendo que você tem uma elasticidade de redução desse seu CAC. Você consegue trabalhar esse topo de funil, que você enchendo o topo do funil, a performance do seu fundo de funil fica melhor. Porque se você não é uma marca conhecida, se você não é uma marca considerada, e para você ser considerada, o cara tem que entender a sua proposta de valor e reconhecer o seu diferencial. Você está só brincando na pescaria dos outros para ver se algum atributo seu, naquele last mile do cara para fechar uma contratação, por algum motivo ele vai escolher em você detrimento do outro, né? Mas se você está com uma baixa diferenciação, provavelmente você está com um CAC muito alto e também com um churn muito alto, porque o cara não entendeu direito a sua diferenciação, ele entrou, no seu caso, você abriu uma conta, não é o caso do Nubank, mas talvez o Nubank lá no início, se não tivesse trabalhado muito bem, feito diferente, focado só em performance. Um cliente que ele abriu, não entendeu a proposta de valor, olha que ele vê, não era isso bem que eu queria. Ele cancelar a conta e você teve o custo do cartão, o custo da abertura de conta, uma série de coisas. Então eu acho que o grande desafio das startups e dos empreendedores é conseguir entender como ele equilibra esses pratinhos. Eu acho que está certíssimo a sua fala de você tem que começar com uma estratégia onde você sabe o blueprint da sua marca, de como você se diferencia, né, qual que é a sua personalidade de marca, qual que é a sua proposta de valor e que problema que você resolve. Que quando para quem? E para quem? Né? Porque quando você tem isso muito claro e você traduz isso no que os devs estão construindo, nos seus pontos de contato, por menores que eles sejam e por mínimos que eles sejam, se isso fica claro, você bota o cliente, porque você resolveu o people problem dele, ele vai te ajudar a resolver o seu business problem, né? Ele vai ajudar o seu negócio a crescer. Então, quanto mais você conseguir fazer o cliente ser o seu herói, como você falou, né, mais ele ajuda a resolver o seu problema. Não porque ele acordou de manhã e falou, acho que eu vou ajudar aqui a startup do Murilo hoje. Acordei de manhã, vou ajudar a startup dele aqui. Mas porque ele tem um problema a ser resolvido e se você foi quem melhor se adequou à solução dele, a gente está se beneficiando disso também. Né? Eu achei legal o que o Pedro falou também. Ele falou de métricas, mas eu acho que dá pra gente ampliar isso até para a própria perfil da marca, né? A maioria das vezes o empreendedor que está começando, ele não tem clareza de quem é o cliente, de quem é o nicho, qual é a fala. Assim como o Pedro falou, que das métricas, nem sempre a gente vai ter uma métrica aqui que é uma bala de prata. A gente vai ter algumas hipóteses, algumas evidências, alguns sinais que a gente precisa ir atrás para comprovar. Então, um empreendedor que está começando, e aí, em respeito até o tempo do Pedro, que eu preciso liberá-lo, vou fazer uma última pergunta para se despedir. Quando que a gente deve começar a investir nisso e como que a gente deve começar a investir complementarmente em branding e performance? A gente tem que começar a investir na clareza do seu negócio, da sua proposta de valor, do seu cliente desde o D0. Né? Eu falo que quando você não sabe para onde você está dirigindo,
fica muito confuso, né? Assim, você pode chegar em qualquer lugar e você vai descobrindo ali, tipo assim, poxa, mas cheguei aqui, não era necessariamente esse lugar que eu esperava. Então, eu falo muito pro time, assim, que a gente precisa parar a bola, né? Gastar um tempo nessa parte de estruturação do plano de negócios, porque a recompensa vem, né? Você acha que um plano de negócio bem feito, que parte de uma dor genuína, que resolve o problema do cliente, que sabe quem ele tá, que é o melhor cliente. Então, assim, você começa ali pequenininho, né? Você resolve o problema muito bem feito de uma pessoa. Essa pessoa, ela provavelmente vai recomendar para a segunda, para a terceira e para a quarta. E aí você começa a ter um efeito de rede e, de repente, você começa a expandir a sua marca nesse sentido. Então, eu acho que branding, a gente fica, de novo, né? A gente fica colocando o branding nesse lugar do grande investimento, mas o branding, ele existe a serviço do negócio, né? Então, assim, ele deveria ser pensado, ser estruturado no momento onde você está estruturando o seu business plan, né? Assim, que você vai definir a personalidade da sua empresa, a proposta de valor dela, o propósito dela. Então, nunca é tarde para começar, mas é preciso começar de algum lugar. E Murilo, conversar com o cliente, não tem estrutura, não tenho grana para entrevistar, fazer uma grande pesquisa aqui com uma empresa de data science para montar um funil de marca para mim. Cara, o cliente entrou pela porta, manda um e-mail genuíno para ele, fala assim, a gente quer te ouvir. Cara, todo mundo adora falar sobre a sua experiência. Conversa com 5 clientes por semana, que seja um papo de 15 minutos. Você vai tirar insight e você vai ver o que está vindo com frequência. Se você tiver a transcrição disso, porque você usou alguma ferramenta de reunião, você joga isso no chat GPT, isso já vem tabulado com insight. Então acho que a gente tem que conseguir usar, e eu acho que para isso que a IA vem, para ser esse segundo cérebro que a gente ajuda. Que ajuda a gente com pouco investimento, né, fintechs que estão, ou startups que estão com estruturas pequenas, mas o lado humano a gente não pode perder. Construir marca é uma disciplina humana, e esse human touch também de você ligar para um cliente, no B2B, marcar um café, cara, posso te ouvir? Cara, você já está com a gente, é cliente há um mês. Pedro, me conta aqui, o que mais te marcou na nossa interação aqui? O que você acha que é o nosso diferencial? O que ficou para você da tua experiência de onboarding aqui? Putz, você vai tirar um monte de insight, né? Muito bom, gente. Ou seja, a resposta está nos clientes. É lá que a gente tem que buscar as nossas respostas. E Pedro, eu achei muito bacana, e eu acho que assim, resumindo aqui um pouco do que eu te ouvi, o branding, gente, vai acontecer vocês escolhendo ou não. Se vocês escolherem, vocês podem escolher a narrativa. Se vocês não pensarem nisso, vai ser sem querer, e às vezes sem querer não vai estar adequado àquilo que vocês querem construir, assim. Então pensem desde o primeiro dia em quem que vocês querem, como vocês querem ser visto pelo mercado. Exato, assim, porque no final das contas, né, assim, construir marca é essa composição entre o que você faz, o que você fala e o que falam de você, né? Então, quando você consegue articular todos esses pontos para um único lugar, você está mais alinhado à visão que você quer para si mesmo. Então, isso aí. Invistam. Muito obrigado pelo tempo. Obrigado. Sei que tem que correr já, vou te liberar, mas obrigado por fazer esse esforço para estar com a gente aqui. Foi um prazer estar com vocês aqui. Igualmente. Turma, obrigado também por me acompanhar aqui nessa entrevista. Voltamos logo mais com mais um papo, gente. Obrigado. Até daqui a pouquinho. Valeu. Obrigado.